Tudo o que você precisa saber para começar no mundo da aquarela. Oi, para quem ainda não me conhece, me chamo Tisa Silva e hoje, junto com a Derwent, eu vou te dar dicas de como começar na aquarela. A aquarela é um dos materiais que eu mais recomendo para quem está iniciando no mundo da arte por ser um material simples de se usar e você também pode encontrar em diversas formas, tanto líquido, quanto em pastilha, quanto em bisnaga. Vai depender do jeito que você gosta de utilizar a sua tinta. No meu caso, eu gosto de utilizar em pastilha, que geralmente vem com estojinho, que eu faço para levar para os lugares, para fazer pinturas ao ar livre. Então, já vem com o estojo, que já vem as pastilhas, vem com o godezinho e geralmente vem também com um pincel. Então, vamos para as dicas. A primeira dica é que eu recomendo muito que vocês encontrem uma aquarela que faça sentido com o seu estilo artístico. Por exemplo, na minha visão, uma aquarela ideal para o meu estilo artístico, que é retratos e paisagens, a aquarela tem uma boa transparência, tem uma boa pigmentação. É isso que eu encontro nessa aquarela da Derwent que eu estou utilizando aqui no vídeo. Então, eu recomendo muito que vocês encontrem uma aquarela de boa qualidade, assim como essa da Derwent, para trazer um ar mais profissional ao trabalho de vocês também. A segunda dica, ela faz toda a diferença no trabalho e eu, particularmente, costumava ignorar no início dos meus trabalhos, que é estude e entenda a teoria das cores. Isso vai fazer toda a diferença nos seus trabalhos. Comece a fazer círculos cromáticos, a entender, a ver as cores análogas, a ver as cores que fazem sentido com a sua pintura. Isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente começa a estudar o círculo cromático, a gente começa a ver quais são as cores análogas, as cores complementares, e é um assunto muito complexo e eu recomendo muito que vocês estudem, porque faz toda a diferença no trabalho de vocês. Terceira dica, eu recomendo muito que vocês estudem sobre luz e sombra. Saber qual é a direção da luz faz toda a diferença no seu desenho. Quando você começa a compreender esse assunto, seu desenho começa a ter mais realismo, mais profundidade e fica cada vez mais profissional. Então eu recomendo muito esse exercício que eu estou fazendo aqui no vídeo, que você começa a observar e entender como é que está funcionando o desenho de vocês. Qual é o lado mais claro, qual é o lado mais escuro, e isso que vai trazer volume e profundidade para o seu desenho. Vocês também podem pegar qualquer objeto que tiver ao seu redor e começar a desenhá-lo, ver onde está o lado claro e o lado mais escuro. Compreender isso vai fazer toda a diferença no trabalho de vocês, então eu super recomendo estudem luz e sombra. Quarta dica, construa camadas aos poucos. Quando a gente espera uma camada da aquarela secar para iniciar uma nova camada, isso faz com que as cores fiquem mais limpas e as camadas mais controladas. Caso isso não seja respeitado, vai fazer com que a pintura fique com manchas e as cores podem se misturar, fazendo com que não tenha o resultado esperado. Por isso que eu recomendo que vocês respeitem o tempo de secagem da aquarela, porque isso vai fazer toda a diferença quando vocês forem fazer detalhes, quando vocês forem fazer partes importantes da pintura de vocês, porque senão pode acabar ficando manchada e acabar estragando a pintura. A quinta dica é pratique. Isso vai fazer vocês evoluírem bastante, vocês vão começar a perceber os pontos que vocês erram e começar a melhorar cada vez mais. A sexta dica é utilize menos água e mais pigmento para poder fazer os detalhes ou então obter cores mais escuras. Desse modo vocês vão ter mais controle para fazer as partes mais detalhadas do seu desenho, da sua pintura, e vai ter mais precisão também. Então eu recomendo que vocês utilizem menos água e mais pigmento para obter tons mais escuros e para fazer os detalhes. A sétima e última dica é basicamente o oposto da dica anterior, que é a água é a sua aliada. Então, sempre que você precisar de tons mais claros, você vai usar a água para diluir o pigmento. Se você vai pegar o vermelho, você quer o rosa, você vai diluir com mais água e você vai obter o rosa. Então, sempre que você precisar diluir a sua tinta, use água para poder tornar tons mais claros e construir camadas, enfim. No seu processo artístico, se você estiver precisando de tons mais claros, use a água para poder obter. Lembrando que, basicamente, para obter tons mais claros, a gente usa a água porque a folha já é branca. Então, quanto mais diluído, mais clara vai ficar. Eu espero de verdade que vocês pratiquem tudo que eu ensinei aqui nesse vídeo para vocês e que vocês possam evoluir cada vez mais. Me conta nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.